Olá, queridos amigos e seguidores do nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Zarcelo Desirê. Estou aqui para falar no dia de hoje, em todos, porque o vídeo fica gravado, a respeito de um assunto que eu julgo muito importante e que ainda a maioria dos devotos de Orixá tem muita dificuldade de compreender e assimilar, que é a importância do culto ao Ori, a cabeça do indivíduo. Eu tenho vários vídeos publicados aqui no canal onde eu procuro falar a respeito, só que eu observo que, infelizmente, por mais sentido que faça, e por mais óbvio que seja, as pessoas elas acabam ignorando a importância de Ori. Nós vemos e observamos pessoas apelando a deuses, a Jeová, a Alá, a Jesus, a Ganesha, a Krishna, a Shiva, a Obatalá, a Orunmilá, a Exu, a todas as divindades que existem, não só no panteão Yorubá, mas em todos os outros panteões. A gente observa as pessoas buscando desvendar os mistérios de divindades antigas, e ignorando a própria essência, ignorando a prática do autoconhecimento. Ou seja, a maioria dos seres humanos ainda buscam compreender o incompreensível e não querem compreender aquilo que é compreensível, que é o conhecimento de si mesmo, que é justamente você cultuar o seu Ori, a sua essência, com o objetivo de fortalecê-lo e com o objetivo de melhorá-lo, uma vez que você tem a capacidade de se melhorar. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo certas manifestações na rede, onde as pessoas elas fazem questão de desvendar coisas que não são desvendáveis. É importante dizer, na minha opinião, que dentro do culto ao Orixá e dentro do culto a qualquer deus, a qualquer divindade, não existe uma verdade absoluta, existem versões. Por quê? Porque todas essas tradições, elas são baseadas na oralidade. E eu recomendo aos telespectadores que brinquem de telefone sem fio. Aquela brincadeira que nós fazíamos quando éramos crianças, que nós nos reuníamos em um grupo de 5 ou 6 pessoas e começava com um falando no ouvido de uma pessoa uma coisa. E no final nós ouvíamos o que o último compreendeu daquilo que foi falado primeiro. Normalmente, o último sempre entendia algo muito diferente daquilo que foi falado. Então, imaginem vocês, de forma bem racional, se isso acontece numa mesma época entre 6 pessoas, que dirá em 1000 anos, onde a informação passou por várias pessoas. Então eu acho bem bacana o trabalho que alguns procuram desenvolver no sentido do resgate de informações a respeito de algumas divindades. Só que é importante levantar uma questão. Esse resgate resgata nada mais, nada menos do que versões. Então eu observei recentemente uma pessoa dizendo que era absurdo o povo de Abel-Kutá cultuar Ologun-Edé como orixá, cuja uma das traduções do seu nome seria o guerreiro da cidade de Edé. E a pessoa sugeria que não, que esse nome seria apenas Logun-Edé e que a sua pronúncia teria um sentido pejorativo. Eu respeito essa versão, eu respeito essa visão, e eu compreendo que a divindade ela pode ser cultuada por várias formas. Eu acredito que não existe uma forma apenas de se cultuar uma divindade. Haja visto o próprio Obatalá, que é um orixá que ele é cultuado sob vários aspectos,
que são vários nomes, vários apelidos que ele adquiriu no decorrer da sua vida terrena, né? E através das suas respectivas manifestações. Então eu acho interessante que as pessoas comecem a refletir sobre certas coisas que elas colocam na internet. Porque eu, no meu ponto de vista, não acredito em verdades absolutas, ainda mais dentro da religião tradicional iorubá, uma vez que essa prática é através da oralidade e uma vez que existem divergências, né, dentro do mesmo culto em relação a diversos sacerdotes. Então, o exemplo que eu vou dar é a questão de Oxóssi. Eu já ouvi um iorubá de Abel-Kutá dizendo que Oxóssi é um orixá masculino, discípulo e aprendiz da arte da caça e da guerra de Ogum, né? Irmão mais novo de Ogum. E existe uma cantiga que é assim: Oxóssi, Odeda, Oderi, Omoya Ogunda, Omoya Ogunre, Oluigoda, Oluigore, aonde fala que Oxóssi é Omoya Ogum, filho da mãe de Ogum. E um outro sacerdote iorubá, também de Abel-Kutá, falou para mim que não, que Oxóssi é uma divindade feminina e que ela é esposa de Ogum, e que essa cantiga seria Oxóssi, Odeda, Odere, Oluigoda, Oluibore, Iaogunda, Iaogureu. Então é complicado, porque qual é a verdade? Eu particularmente me identifico mais com o culto ao orixá Oxóssi da forma masculina. Só que existem pessoas que o cultuam como uma divindade feminina e que acreditam nisso. E eu respeito. Então, vejam bem, dentro da minha vivência, eu pude ouvir de sacerdotes de uma mesma cidade duas versões completamente diferentes para uma mesma energia. E aí eu toco no ponto fundamental. Se você vai cultuar o Oxóssi como masculino ou como feminino, o que importa é você estar pautado liturgicamente falando em algumas informações que lhe permitam isso. Mas o mais importante é o axé, é a força vital que você vai absorver dessa energia, cultuando a mesma. Então, cultuar Ologumedé ou cultuar Logumedé, seja com uma nomenclatura ou com outra, com uma tradução ou com outra, na minha forma de pensar não faz muita diferença. Na minha forma de pensar, o importante é o objetivo que se atinge com isso e o embasamento litúrgico que você tem para cultuar daquela forma, de acordo com as informações que você pôde obter através da prática, da observação e da vivência. Eu estou dizendo isso tudo porque eu acho saudável que as pessoas continuem buscando o conhecimento em relação ao orixá. Só que eu toquei nesse ponto para dizer que, na minha forma de ver, as pessoas precisam, antes de querer conhecer qualquer Deus, conhecer a si mesma. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo onde muitos indivíduos vivem vários conflitos internos, vivem guerras internas, porque, infelizmente, não se conhecem, porque, infelizmente, vivem uma vida de ilusões e fantasias, de mentiras, de omissões. Como é que eu posso acreditar que essas mesmas pessoas têm a capacidade, ou a possibilidade, ou a condição de desvendar qualquer mistério externo, se elas não são capazes de desvendar os mistérios internos que elas mesmas possuem? Se elas não são capazes de compreender a razão da própria existência e de usar dessa razão
de forma positiva e benéfica para si mesma e para o meio no qual ela está inserida. É importante destacar isso. E aí eu chego no ponto que é fundamental debater com os amigos telespectadores, que é a questão do Ori. Eu acredito que antes de conhecer qualquer Deus, a pessoa precisa conhecer primeiro a si mesma. Conhecer bem as suas qualidades e conhecer bem as suas deficiências. Depois ela se conhecer bem, aí ela vai ter condições de buscar a melhora do seu próprio comportamento, para que assim ela possa ter o mínimo de condições e possibilidades de buscar respostas externas, uma vez que internamente ela já está encaminhada. E aí eu vou recitar para vocês um Itam de um Odu, que é um Odu muito importante para mim, chama Oturaui, Oturauri, significa Oturá, o dono ou o senhor de uma boa cabeça. Esse verso eu vou recitá-lo em Yorubá e logo em seguida eu vou dizer a tradução com a interpretação que eu faço do mesmo, para que os amigos possam refletir a respeito. Xoxoro ao abata, lodi fafon lori apoesin, níjọ tó ti kọ́lé ọ̀run bọ̀ wá ìkọ́lé ayé, wọ́n ní ẹbọ ní kí o ṣe kí ó bọ̀ oríire, ògbẹ́gbọ́ òrúbọ ó bọ̀ òrí, ṣòṣòro màdé o àwọ̀ àbàtà, ẹ̀yàn mọ̀pọ̀ lórí lápò ìsín, ṣòṣòro dé àwọ̀ àbàtà, ṣòṣòro màdé o àwọ̀ àbàtà, olórí àpò ìsín o. Ifá fala que Xoxoro é o avô, é o sacerdote, é aquele que consultou Ifá para Abacá. É o avô de Abacá. Lodi Ifá fún olórí Apoesin é quem adivinhou para a pessoa que possui sorte, a pessoa que é adorada, a pessoa que é importante. Antes dessa pessoa vir do plano espiritual, do Orun, para o mundo material, para a Terra. Ifá aconselha essa pessoa que no Orun ela tinha que fazer sacrifícios para sua própria cabeça, para o Ori. E ela assim fez. E assim essa pessoa pôde usar todo o potencial e toda a sorte que ela tem interna na vida. Esse verso ele é pequeno, mas ele é muito grande no que se diz respeito ao seu significado, que é justamente a importância do culto ao Ori. E culto ao Ori, e é importante dizer isso para que as pessoas compreendam a razão do culto de Ori. Culto ao Ori não se limita apenas em realizar oferendas, porque, gente, providenciar oferendas é muito simples. Qualquer ser humano que tem dinheiro vai no mercado, vai na loja, vai no local que vende aves e consegue providenciar as oferendas para cultuar o Ori. Só que antes dos sacrifícios à própria cabeça, é fundamental que as pessoas cultuem o Ori desenvolvendo a prática do autoconhecimento. É fundamental que as pessoas se conheçam internamente e que elas assumam a si mesmas as suas deficiências para melhorá-las. Para que elas tenham a capacidade e a condição de absorver o axé, a força que qualquer divindade, seja Orunmila, seja Obatalá, seja Oxum, Xangô, ou seja Jesus Cristo, Buda, Alá, Jeová, não importa o Deus.
O Ori é o primeiro que tem que ser lembrado antes de qualquer força, antes de qualquer divindade. É muito complicado as pessoas quererem desvendarem mistérios. E eu, sinceramente, fico com uma vontade muito grande de perguntar, mas espera lá. Você estava lá no princípio? Para todos que têm defendido verdades absolutas aí na internet e se colocando na condição de papa da religião tradicional iorubá, eu tenho muita vontade de perguntar, mas então antes de ir para a tradição, você fez uma visita a um templo kardecista e fez uma regressão e descobriu que você foi o próprio Orunmilá ou o próprio Orixá da Terra. Porque as pessoas querem defender como se a informação de hoje fosse a mesma de 1.500, 2.000 anos atrás. Gente, e se nem a informação de agora realmente a gente tem segurança? No culto de a gente não está falando do âmbito acadêmico aqui. Né? A gente, nem na academia, nem na faculdade, você defende verdades absolutas, você defende teses, né? Possibilidades, né? Que dirá numa cultura oral. Então, é muito bonito eu dizer, por exemplo, que Obatalá é o Deus, o rei que usa roupa branca. Mas respeitando Oxaurufon, o orixá senhor da cidade de Fon. Agora, feio é eu falar aqui que Oxaurufon não é nada, que é uma invenção e que Obatalá é a verdade absoluta. Eu não estava lá. E eu acredito que o ser pensante, o ser racional, o ser inteligente, o ser dotado de um bom ori é aquele que pensa, racionaliza, questiona, pensa, racionaliza e questiona e dá a oportunidade aos outros questionarem. Vir com respostas prontas, reproduzindo informações tal como papagaios reproduzem as vozes de seus donos, não contribui, na minha visão, para o desenvolvimento intelectual dos devotos de Orixá no Brasil. E a nossa religião, que durante muito tempo foi a religião dos analfabetos, foi a religião marginalizada pela sociedade, vai se transformar na religião da reprodução. Não. Não é assim que a gente vai mudar o status da religião de Orixá no Brasil para colocar no patamar que ela verdadeiramente merece ocupar. É permitindo que as pessoas pensem, questionem, racionalizem e continuem se questionando que a gente vai conseguir atingir esse objetivo principal. Porque eu vou passar. Espero que daqui a 90 anos, quando eu já estiver no Orun, vão estar outros aqui, gravando vídeos, divulgando e propagando a tradição. Então, o meu objetivo principal não deve ser o de angariar clientes, porque isso é momentâneo. Sendo um crente na vida após a morte, eu quero mais que isso. Eu quero que o meu trabalho contribua verdadeiramente para o fortalecimento e para o crescimento saudável da religião tradicional iorubá, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. E eu acredito que é isso, que todos aqueles que se dedicam a pesquisar e a divulgar a cultura tradicional iorubá devem pensar a respeito e colocar como objetivo. E voltando ao objetivo do vídeo, isso só se atinge de uma forma: se conhecendo, se melhorando, cultuando a própria essência, cultuando o próprio Ori, explorando a sua sorte em prol de si mesmo, em benefício do próximo.
em benefício daqueles que depositam em nós, sacerdotes, as suas vidas, a sua confiança. O sacerdócio, ele não é um ofício qualquer, ele é sério, ele exige responsabilidade, ele exige maturidade, e ele exige que nós nos despamos do ego e da vaidade, para que a gente possa ajudar aqueles que confiam em nós em se encontrar na vida. E ninguém se encontra buscando o externo, as pessoas se encontram internamente, buscando o que está dentro delas. Então a minha proposta a você, amigo que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo, antes de se interessar por qualquer Deus, se interesse por você mesmo, se interesse pela sua cabeça, se interesse pela prática do autoconhecimento. Depois, quando você estiver preparado, aí sim, você vai e puxa a força externa que você se identifica. Que eu tenho certeza que dessa forma as coisas na sua vida caminharão bem. Haja vista que não é à toa, não é em vão, que antes de qualquer processo iniciático dentro da religião tradicional iorubá, o indivíduo, seja ele qual for, ele sempre é submetido a uma cerimônia de oribibó, popularmente conhecido no Brasil como bori. É preciso alimentar a essência do ser para que ele possa absorver a energia externa que vai lhe suprir as suas necessidades energéticas. Para as pessoas que reproduzem os rituais sem a menor dedicação em refletir a respeito deles, tem que fazer bori porque tem que fazer bori. Ou muitas vezes não, para quê? Não precisa. Vamos iniciar aqui a pessoa em 1, 2 dias. Aí a gente tira umas fotos, coloca no Facebook, está iniciado, pronto. Agora, para aquele que reflete a importância, desde a primeira gota de água lançada no chão, até o to no final do ebó, para aquele que reflete a respeito de tudo, é fácil de se compreender o porquê e as razões dos porquês de cada ato dentro do culto de orixá. Então, meu conselho é: não reproduzam. Não repitam como papagaios informações, por mais verdadeiras que essas sejam. Pensem, questionem, reflitam. E aí sim, abrindo e ampliando a visão, apontem todas as versões possíveis, pois todas, na minha visão, levam ao mesmo lugar. Eu encerro esse vídeo com um provérbio que diz assim: são vários os caminhos que levam à casa da boa sorte. Só que os caminhos levam. Quem caminha é a pessoa. E ninguém caminha sem a sua cabeça em cima do corpo. Então cultuem, venerem o seu ori e melhorem a sua essência. Eu não tenho dúvidas que aí sim, Olodumare e todos Irumolé poderão abençoá-los. Queridos amigos, seguidores, eu agradeço os olhos e os ouvidos atentos. Até os nossos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Iriu.
Queridos amigos e seguidores, para vocês que gostaram desse vídeo, desse tema, curtam o nosso vídeo, comentem nos comentários. Para vocês que não gostaram, sintam-se à vontade também para nos enviar as suas críticas e as suas sugestões. Para mim é um prazer poder falar de orixá. É algo que, como eu digo e repito, eu faço na internet desde 2004. Não é um trabalho que eu iniciei ontem e não é um trabalho que eu iniciei com qualquer objetivo, senão falar de orixá. Haja vista que em 2004 eu tinha apenas 17 anos de idade. Naquela época eu ainda era um aprendiz. E ainda sou. Então, meu muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Para vocês que desejam conhecer o nosso trabalho pessoalmente, basta entrar em contato no nosso WhatsApp 011 96448 9094. Lá vocês podem agendar as consultas e podem vir pessoalmente conhecer o nosso trabalho. Para vocês que desejam enviar suas sugestões e suas críticas, podem também fazer neste mesmo número. Sugerir temas, enfim. Para a gente é um prazer. Existe uma equipe focada e dedicada em levar o melhor para vocês que estão aí do outro lado da tela do computador. Que o Olodumare e todos os orixás possam abençoá-los com saúde e vida longa. Iriu, tchau, tchau.